Hoje a gente vai falar sobre ordenha, né? Tudo sobre a ordenha, né? Ordenha é uma dúvida muito grande que vocês têm, porque não se fala muito, né? No Brasil a gente ainda vem engatinhando, né? Quando a gente fala de ordenha. A gente não tem muito ainda essa cultura da extração de leite, a gente ainda não conhece bem, a gente ainda não tem muito protocolo sobre isso, e apesar de muita gente estimular a amamentação no Brasil, a cultura aqui é diferente em relação à ordenha, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre as indicações, né, de ordenha. Cada situação a gente ordenha por um motivo, e é isso que eu vou esclarecer para vocês e dar todas as dicas em relação a essa prática que é tão necessária durante a amamentação, levando em consideração o nosso ritmo de vida, levando em consideração que nem todo mundo tem rede de apoio, levando em consideração que a gente tem que voltar a trabalhar, né? A gente sabe que, infelizmente, a grande maioria das mulheres não tem um período de licença maternidade compatível com a amamentação exclusiva até o 6º mês, é livre demanda, como manda o figurino. E aí o que é que acontece? Muitas mulheres têm que voltar a trabalhar, né, antes do tempo, e a ordenha também está relacionada a isso, né? Então, existem várias situações em que a gente pode fazer um uso da ordenha e de uma forma para facilitar a nossa vida, de uma forma visando uma maior praticidade desse aleitamento materno e visando a não introdução precoce de fórmulas e complementos, né? Então, leite humano foi feito para humano, né? A gente não pode comparar um leite biológico, feito o leite materno, que existem componentes altamente biológicos, como componentes imunes, né? Imunoglobulinas. A amamentação é um mundo, né? O leite materno é um mundo, né? Cada gotinha daquela preciosa. E enquanto a gente puder, e todos os artifícios que a gente puder usar para manter o nosso bebê recebendo, né, esse líquido tão precioso, é válido, tá? Então, por isso é tão importante a gente falar sobre a ordenha, tá? E aí eu vou falar sobre as situações em que a gente pode ordenhar, tá? E a primeira informação, e que eu tenho certeza que a grandíssima maioria de vocês desconhece, é que a ordenha, ela pode ser iniciada ainda durante o pré-natal, tá? Ainda durante a gestação. Então, no Brasil, assim, não se fala, né, nesse assunto, mas nos países desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, já existem protocolos relacionados à ordenha durante a gestação, tá? E aí, o que é que acontece? Por que se ordenha durante a gestação? A indicação dessa ordenha durante a gestação é quando você tem um alto risco, ou você tem um fator de risco, de alto risco, ou o bebê tem um fator de alto risco para, após o nascimento, ter um desmame precoce, ou seja, para a introdução de fórmula ou de complemento. Por exemplo, a gente sabe que tem algumas doenças, algumas patologias da gestação que podem interferir na produção de leite depois do nascimento do bebê. Podem causar uma baixa produção, podem causar um atraso na descida do leite ou no colostro, né? E aí o que é que acontece? Por esses protocolos de ordenha ainda na gestação, se indica começar a fazer essa extração dessas pequenininhas quantidades de colostro, né, para que esse bebê, quando nascer, caso o seu colostro atrase, caso o seu colostro demore, ele seja alimentado com esse colostro que você já ordenhou na gestação, né? Então, faz todo sentido, né? Porque a gente hoje em dia luta muito contra a introdução precoce de fórmula nas maternidades, né? Porque existem protocolos, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, várias sociedades, elas têm protocolos em relação à introdução de fórmula relacionada à hipoglicemia do bebê e tal, mas assim, esses protocolos, muitas vezes eles não são seguidos. Então, o que a gente vê na prática, no dia a dia das maternidades, qualquer questão relacionada à amamentação, né, inicialmente, já colocam o bebê na fórmula sem nenhuma indicação, sem seguir nenhum protocolo. E é isso que se pretende evitar
quando se fala em ordenhar ainda durante a gestação. Mas aí, isso ainda é um tema, assim, que no Brasil nem se fala, né? Então a gente tem que caminhar muito aí, tem que comer muito arroz com feijão para chegar nesse ponto dessa ordenha pré-natal, tá certo? Era só para que vocês conhecessem, né, esse tipo de ordenha, para que eu não deixasse passar em branco, tá? Mulher com redução prévia de mama, mulher com hipoplasia mamária, que é quando a mulher naturalmente ela não tem, né? Ela tem menos glândulas, menos ductos, né? Ela tem uma mama ali como se fosse uma mama infantil, é como se a mama não se desenvolvesse, tá? Mulher diabética, que tem mais chance de tem mais risco para baixa produção, mulheres hipertensas, né? Então, nesses casos, seria indicada essa ordenha pré-natal, é indicada essa ordenha pré-natal. No Canadá se faz, nos países de primeiro mundo, Canadá, Estados Unidos, enfim, já é uma prática que existe nesses países, só que no Brasil nem se fala ainda, tá? Então, nessa ordenha pré-natal seria somente uma ordenha manual, com uma seringa de gotinha em gotinha. Por quê? Porque o colostro, ele não é aquele leite que desce, que jorra. Colostro são gotas de leite, né? Quando o bebê nasce, a gente sabe que o estômago... Deixa eu pegar aqui minhas... A gente sabe que o estômago do bebê, quando o bebê nasce, é desse tamanho, né? Então, a gente sabe que no primeiro dia, o bebê toma 5 ml, né? O estômago dele é capaz de armazenar 5 ml. Então, não tem por que o colostro ser em grande quantidade. Realmente são gotinhas, né? Então, essa ordenha pré-natal seria uma ordenha muito pouca, em pequenas quantidades, em seringas, né? Para vocês terem uma ideia. Só que cada gotinha daquela Se a gente fala que cada gota é ouro, o colostro nem se fala, né? Então, essa ordenha pré-natal, ela ainda não é uma realidade pra gente, então eu vou passar direto, tá certo? Uma outra situação que é mais comum, né, é a ordenha quando o bebê e a mãe têm que ser separados, né, por algum motivo. Ou seja, quando o bebê é prematuro ou quando a mãe tem alguma intercorrência no parto que precisa ir para uma UTI e não tem condição de amamentar, né? Então, quando você não tem condição de amamentar ou o seu bebê pode nascer prematuro, pode ir para uma UTI, o bebê pode precisar vai precisar do seu leite nos primeiros dias, e a ordenha é importantíssima para que se mantenha essa produção. Por quê? Porque o nosso corpo, ele funciona com... ele tem ajuste de demanda, né? Então, se eu não tiro o leite, se esse leite não está tendo saída, eu não vou produzir mais. Eu produzo conforme o leite sai. Então, eu preciso ter uma alta rotatividade de saída desse leite para que eu produza cada vez mais e eu mantenha a minha produção em alta, para que o meu corpo não entenda que é para suspender essa produção de leite, tá? E aí, o que é que acontece? Nesse período em que a mãe e o bebê estão impossibilitados, o bebê está impossibilitado de mamar no peito, para que vocês consigam manter essa produção. Às vezes o bebê passa 2 semanas de UTI, passa 1 semana de UTI, ou passa, né, um tempo médio, vamos dizer assim. Essa ordenha, ela consegue dar conta de manter essa produção. Agora, o que acontece? Essa ordenha, ela tem que ser mantida de 3 em 3 horas, né, uma média de tempo aí de 3 em 3 horas, como se o bebê estivesse mamando no peito. Então, assim, é bem complicado, a logística é complicada, não é fácil. Eu não estou aqui dizendo que é fácil, né? Eu estou dizendo que é possível. Então, dizer para uma mãe que está com o bebê na UTI, que ela tem que desmamar de 3 em 3 horas, o fator estresse interferindo, né? Que é muito estressante. Só quem já teve bebê em UTI sabe a dificuldade que né? A dificuldade emocional, a dificuldade logística, né? De estar lá no hospital e de voltar para casa sem o seu bebê, né? A depender do tempo que o bebê vai ficar. Enfim, existem vários fatores aí que contam em desfavor, né? Mas é possível se manter essa ordenha, né? Para que quando o bebê volte a mamar no peito, para quando ele for liberado para mamar no peito,
essa produção exista, essa produção dê conta da demanda do bebê, continue dando conta, né? E que durante esse tempo de UTI ele continue sendo alimentado com leite materno, que é um fator que vai ajudá-lo, inclusive, no combate a infecções, né? E na redução desse tempo de UTI, né? Então, é importantíssimo que essa periodicidade seja mantida em relação à ordenha. E o que é muito comum também, nos casos de mães que estão separadas do bebê, que o bebê não está mamando no peito, dependendo do tempo que esse bebê vai passar sem mamar, a gente indicar galactogols também, que são medicações, são substâncias que se indicam para que essa produção também seja estimulada, que essa produção seja aumentada aí. Por quê? Porque dependendo do tempo que o bebê vai passar, se for uma coisa mais a longo prazo, tem que, sei lá, bebê que passa 1 mês de UTI, 1 mês e meio, só a ordenha, ela não vai dar conta por muito tempo, tá? Por que ela não vai dar conta? Porque nada substitui a boca do bebê. Para o bebê mamar, existe toda uma força de sucção, existe uma pressão positiva, existe uma pressão negativa, e por mais tecnológicas que as bombas sejam, por mais maravilhosas que elas possam ser, nenhuma bomba vai substituir a sucção do bebê, tá? Então, ela vai segurar a bomba, é um ótimo artifício, eu amo bomba, tá? Eu tive uma ótima experiência, particularmente minha experiência com bomba foi ótima, eu ordenhei desde a pojadura até 1 ano e meio praticamente do meu filho, e isso, e aí ela vai segurar por um tempo, mas ela também não vai fazer milagre, né? Quando esse bebê passa muito tempo sem mamar, e quando tá a longo prazo essa separação, a gente tem uma coisa na mama, nas células da mama, onde o leite é produzido, que se chama fator de inibição da lactação. É o cansaço, minha gente. Toda quinta eu tô pós-plantão, né? Então, dependendo da situação da pessoa, a pessoa trava tudo. Enfim, existe o fator inibidor da lactação, né? Então, e o que é que acontece? O que é que esse fator inibidor da lactação faz? Ele manda o nosso corpo parar de produzir. Quando ele sente, quando é dado o estímulo para ele de que esse leite não está tendo saída. Então, o que acontece a longo prazo é que esse fator, ele pode interferir de forma negativa, né? Por quê? Porque a gente não está ordenhando da forma como tem que ordenhar, ou porque já passou muito tempo só na bomba, então automaticamente essa produção tende a cair, né? Ou porque, ele pode também, o fator inibidor da lactação, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Por quê? Infelizmente, as perdas existem, né? Os desfechos negativos existem. E aí, para as mães que perderam o bebê, enfim, para as mães que não querem amamentar, imagina se a gente ficasse produzindo eternamente, sem o bebê mamar, né? A gente ia fazer abscesso, ia fazer um monte de complicação aí. Então, esse fator inibidor da lactação, ele pode ser um fator positivo, quando o intuito não é amamentar, né? Ele vai fazendo essa mama aí, diminuindo a produção até secar espontaneamente. Mas, quando a gente quer manter a produção, a gente tem que trabalhar contra esse fator. E é por isso que quando o bebê está separado da mãe a longo prazo, a gente indica tanto essa ordenha, tanto manter a ordenha, né, com muita frequência, como usar essas medicações e essas substâncias que estimulam a produção de leite, produção e ejeção, tá? Então, bebê prematuro, usar bomba, tá? O ideal é que se use bomba elétrica, principalmente nesses casos. Por quê? Porque nesses casos a gente quer esvaziar a mama o máximo que a gente puder, né? Então, eu preciso comprar bomba obrigatoriamente? Não necessariamente, tá? Se você tem condição, se você idealiza uma amamentação, você quer realmente que tudo dê certo e você tem como investir numa boa bomba, eu aconselho. Porém, Valéria, não tenho dinheiro, vou tirar dinheiro de onde eu não tenho para comprar uma bomba. Não é necessário, porque aí você precisou da bomba, o que é que acontece? Você tem hoje inúmeras opções de aluguel,
muita gente tem bomba que pode emprestar. Então, assim, existem outras opções, né, para quem não quer comprar a bomba, tá? Mas o ideal nessas situações em que o bebê vai passar um tempo sem mamar é que realmente ordenhe com bomba e com bomba elétrica, tá? Que tenha uma melhor sucção. Eu prefiro sempre a elétrica, tá? Bomba elétrica ou bomba manual. Eu prefiro sempre a bomba elétrica. A elétrica sempre vai ter uma sucção melhor e uma facilidade melhor. Lembrando que o ideal é que também saiba ordenhar manual, tá? Por quê? Porque a manual, se você não tiver como usar a elétrica, você não vai, aí vai ficar com o peito cheio, né? Se você souber ordenhar manual, você ordenha em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, com bomba ou sem bomba. E outra coisa importante de dizer é que a gente não tem como saber, assim, pelo que está ordenhando, a quantidade que o bebê mama. A gente ordenha, mas se o bebê mamar, não vai ser nunca a mesma quantidade que a gente está ordenhando. Então, até o bebê colocar a boca na mama e mamar, o volume que a gente está tirando só na bomba, a gente não tem como saber se é aquele volume. Nunca vai ser aquele volume que vai estar. Valéria, eu estou desesperada. Eu só ordenhei 5 ml. Não é isso que seu peito produz. Não é isso, tá? É muito mais. Agora, existem vários fatores aí que podem interferir nessa ordenha e várias fases da amamentação em que vai sair realmente pouco leite, tá? Então, não é para se desesperar se for ordenhar e sair uma quantidade pequena de leite. Não necessariamente significa que isso é uma baixa produção. E aí, vamos lá para as situações normais de temperatura e pressão, né? Eu falei de 2 situações atípicas. Eu já falei da ordenha no pré-natal, já falei da ordenha quando o bebê está separado da mãe. Falar rápido agora, porque é longo. A gente teve o bebê, passei 2 dias na maternidade, né? Só com colostro pouquinho. E aí, cheguei em casa no, sei lá, terceiro dia, 4º dia, 5º dia, né? Geralmente acontece entre o 3º e o 5º dia, acontece a famosa descida do leite ou apojadura, né? O período em que a gente vê a nossa mama se transformar num negócio avassalador. É um negócio gigante. A impressão que eu tinha era que minha mama batia aqui, assim. Era um negócio gigantesco. É demasiado. Inchado, brilhoso. Eu desenhava, se tivesse um lápis, eu desenhava toda a minha veia, todas as minhas veias aqui, ó. Era um negócio gigante, assustador. Quem via se assustava com a minha mama. Eu lembro que na época eu mandava umas fotos para os grupos de mãe e ficavam todas impressionadas com o tamanho da minha mama na apojadura. Então é o seguinte, o que é que acontece na apojadura? A gente tem a nossa maminha lá, ela já aumenta de tamanho na gravidez e tal, a gente já nota que está mais sensível. Na apojadura, essa mama toma proporções nunca antes vistas, tá? E o que é que acontece? Todo mundo acha que aquele tamanho daquele peito todo, aquele volume todo é leite, né? Só que não é tudo leite. Nessa fase da apojadura, o que é que acontece? Acontece uma reação inflamatória muito intensa. Por quê? Porque a gente está produzindo uma grande quantidade, muito maior do que o colostro, e o nosso corpo ele responde a isso com essa reação inflamatória. Então, muito daquilo ali, daquele volume, não é leite, é retenção de líquido, é inchaço, é edema, reação inflamatória, tá? E aí, o que é que acontece? A gente vai... Valéria, eu posso ordenhar na apojadura, né? É uma dúvida muito comum que se tem. E aí, o que a gente orienta, ao contrário do que muita gente pensa, na apojadura, a ordenha, ela é apenas se tiver necessidade de fazer alívio, tá? Se a mama tiver incomodando, se tiver dolorida, se tiver muito cheia, que a gente, se tiver sentindo aqueles carocinhos duros de leite que a gente sente, né, quando a mama está muito cheia, que é o famoso engurgitamento, né? A gente precisa fazer essa ordenha de alívio para que aquilo ali não evolua para uma mastite, para um abscesso,
tá? Que são complicações, infelizmente, relativamente comuns nesse período. Por quê? Justamente por essa falta de informação. Então, o bebê mamou? Mamou. Falaram, mas eu ainda estou sentindo, principalmente ó, aqui, a gente tem a cultura de só colocar o bebê para mamar nessa posição tradicional, né? Deita o bebezinho no colo. Só que, dependendo da posição que o bebê mama, ele vai esvaziar um quadrante ou outro da mama. Por isso que a gente pede para colocar o bebê na posição de cavalinho, por isso que a gente pede para colocar o bebê deitadinho aqui por baixo do braço, né? São várias posições, inclusive no Mãe Sem Dúvida, a gente tem um módulo inteiro de aleitamento, fala de posição, fala da formação do leite, da produção, da descida, de toda a fisiologia da mama, de ordenha, de bomba, de protocolo, enfim, tem todas essas informações completíssimas no curso. E aí, o que é que acontece? Às vezes fica o leite retido aqui, ó, nessa parte externa da mama, por quê? Porque o bebê mama muito mais e retira muito mais dessa parte aqui, certo? Então, às vezes fica muita coisa retida na parte externa. E aí fica duro, você palpa, tá duro, começa a doer, né? E aí é nesse momento que a gente tem que fazer essa ordenha de alívio, né? A gente precisa desfazer isso. Primeiro com massagem, muita massagem, tá? Por quê? À medida que o leite vai se acumulando na mama, à medida que ele vai ficando guardadinho ali, retido, que ele não desce, ele vai ficando mais grosso, ele vai ficando mais viscoso. Aquela consistência de leite ralinho que sai aqui, a partir do momento que o leite está sendo armazenado aqui, não está sendo retirado, ele vai ficando mais grosso. E é isso que pode entupir esses canaizinhos aqui por onde o leite desce, né? Então, o leite vai ficando aqui, ó, e vai ficando grosso, e se a gente não drena, ele não vai sair fácil. Ele vai formar um abscesso, ele vai formar uma mastite, ele vai entupir aqui esse ducto, ó, e aí a gente vai ter uma complicação instalada que é muito mais difícil de tratar. Então, na apojadura, o ideal, nesse período em que o leite está descendo, que está tendo essa reação inflamatória, o ideal é que a gente não use a bomba, que a gente faça uma ordenha manual somente de alívio, que é justamente massagem para que te quero, massagem para que te quero, massagem para que te quero e ordenha manual, tá? Ordenha sempre manual. Não façam com bomba, a não ser que exista alguma indicação, que você tenha um risco de baixa produção. Para mulheres que têm risco de baixa produção, sim, a gente pode indicar ordenha em bomba na apojadura. Por quê? Porque essa mulher já tem um risco para não produzir muito leite. Então, pode ser que a apojadura dela, ela nem sinta tanto, tá? Então, o que é que acontece? Nesses casos pontuais, a gente orienta sim a ordenhar com bomba, mas o ideal é que se faça um protocolo de ordenha, né? E aí, pode ordenhar antes do bebê mamar, o bebê mama e ordenhar depois. Valéria, mas se eu tirar, eu não vou tirar tudo e deixar o bebê sem nada? Vai não, meu bem, porque sua mama é igual a um poço. Sabe um poço que a gente escava e fica minando água? Pronto, quanto mais eu tiro, mais água vai minar. Quanto mais eu tiro, mais água vai sair. Quanto mais eu tiro, mais água vai sair. É um processo de procura e demanda. Se a mama está sendo demandada, se ela está sendo estimulada, ela vai produzir constantemente. Então, ordenhei, se não significa que quando o meu bebê for mamar não vai ter leite. Vai ter leite, tá? Vai descer o leite de novo e ele vai mamar. E se você ordenhar depois, vai ter mais leite e por aí vai, tá certo? Sim, outra coisa. E na apojadura, se tiver com muita reação inflamatória, se tiver muito inchado, vocês não me perguntaram, mas eu já estou prevendo, pode ser que alguém pergunte lá para o final. Valéria, e as compressas? Você indica compressa, é compressa fria ou é compressa morna, né? Antigamente se indicava compressa, tinha gente que indicava passar o pente, né? Enfim, o ideal é que se faça a compressa fria. Se você tiver com a mama muito inchada, muito dolorida, né? Se tiver incomodando, aí faz a compressa fria, tá? Nunca faz a compressa morna. Nunca fazer a compressa morna, porque quanto mais morna, mais vai estimular a produção de leite. Então, se aquela mama já tá cheia, com tendência a engurgitar, o que é que acontece?
produzir mais, engurgitar e piorar ainda mais a situação, levando a uma mastite e levando a uma complicação. Então, a compressa morna nunca, jamais, em tempo algum, nenhuma possibilidade, tá? Compressa fria, se for o caso, ou folha de repolho fria. Você lava, pega aquelas folhas de repolho grandes, faz um corte no meio, deixa sempre o mamilo de fora da história, tá? A história toda vai se passar aqui nessa parte. Deixa o mamilo de fora, faz um corte na folha de repolho, de forma que o mamilo fique de fora. Coloca na geladeira, quando estiver bem gelado, coloca por cima da mama, tá? Para diminuir essa reação inflamatória, porque o repolho ele é rico em enxofre e o enxofre tem ação anti-inflamatória, tá? Então, sempre compressa fria. Valéria, mas eu passei dessa fase do engurgitamento, eu não sabia o que estava acontecendo, achei que era normal e minha mama já tá toda vermelha e já tô com muita dor, já tô com muita dificuldade de dar de mamar pro meu bebê, porque eu não tô aguentando, né? Então, assim, nesse ponto a gente já tá com um processo de mastite instalado. Valéria, eu já tô tendo calafrio, eu tô tendo febre, eu já tô mole, né? Às vezes é até difícil de você distinguir, porque assim, o puerpério é um negócio muito cansativo, e às vezes você acha que você tá nessa situação porque você está extremamente cansada, enfim. Mas a mastite, ela tende a dar calafrios. Eu ainda tive um início de mastite, tive início de abscesso, porque minha pojadura veio assim, avassaladora. Eu tive uma condição chamada... Ai, meu Deus do céu, tá vendo que minha cabeça tá péssima? Eu tive uma condição chamada hiperlactação, né? E minha pojadura, assim, veio com tudo. Dentro de 24 horas o negócio desandou, tá? Para vocês verem como pode ser rápido. Então, eu precisei fazer ordenha mesmo, né? A gente, na mastite, quando a gente passa para o processo da mastite, do abscesso, a gente precisa fazer ordenha de extração mesmo, de esvaziamento, tá? Por quê? Porque a gente entende que naquele processo de mastite, isso aqui já está comprometido com aquele leite grosso, com aquele leite que já está mais denso. Então, a gente precisa realmente retirar tudo isso para aliviar ali aquela região. E aí, Valéria, mas se eu retirar tudo, não vai produzir mais? Vai produzir mais, mas aí vai ser uma produção de um novo, né? De um novo leite, que não vai ser esse leite que está denso, que está causando ali o processo inflamatório, o processo infeccioso. Então, a gente ordenha, e aí você tem que seguir o protocolo de ordenha para que essa mama não volte a engurgitar e não volte a piorar a infecção. E muitas vezes é preciso, concomitantemente com a ordenha, juntamente com a ordenha, fazer tratamento mesmo, com antibiótico e tudo, porque já está num processo mais avançado, tá? Então, precisa ordenhar tudo e ficar muito ligada, né, na produção e na ordenha novamente, para não acontecer de novo a mastite, tá? E outra questão, durante a mastite pode ser que o bebê passe alguns dias arredio e dando trabalho ali na mamada, porque na mastite o gosto do leite tende a mudar, tá? O leite acumula mais sódio, né? E o gosto do leite tende a mudar um pouco, então pode ser que o bebê dê um pouquinho de trabalho durante esses dias. Mas aí tem que insistir, persistir e tentar manter isso aí, tá certo? E aí existe uma outra condição, né? Mais grave, inclusive, que às vezes é preciso de drenagem mesmo, que já é um procedimento cirúrgico, né? Precisa realmente abrir a mama, drenar, tirar todo o pus que tem ali. E aí realmente faz uma ferida aberta na mama. É bem feio, é bem sofrido, né? Como se não bastasse já o puerpério, como se já não bastasse todo o resto, né? A pessoa ainda passar por uma intercorrência dessa. Por isso que eu digo que o dinheiro que você investe no consultor em aleitamento materno é um dinheiro que você investe no seu puerpério, que você investe para a família toda. Porque assim, se você tiver uma complicação dessa, não tem dinheiro que pague. O que você vai gastar de procedimento, de medicação, o estresse que você vai passar, né? Fora que, se tiver que desmamar, e aí desmamei, não consegui manter a amamentação, vai ser leite caro,
fórmula cara até sabe-se lá quando, e a perda do principal fator, né, da amamentação, que é o fator imunológico para a criança. Então, assim, tem coisas que são investimentos, e eu digo a vocês, foi o dinheiro mais bem pago da minha gestação e do meu parto, se brincar. Foram as duas coisas que eu melhor investi. Foi a consultoria e a minha bomba. Bora, vou continuar. Voltou, beleza. Bora. Continuando, abscesso, né? O que era que eu tava falando? Eu tava falando que, dependendo do local do abscesso, essa ordenha ou até a mamada do bebê vai ficar impossibilitada. Por quê? Porque dependendo do local da lesão, eu vou ter tanto a lesão como eu vou ter um curativo aqui, né? Então, se pega na área da sucção ou na área em que eu tenho que acoplar aqui a bomba, né? Eu não vou conseguir nem extrair e nem amamentar, né? Agora, Valéria, é contraindicação, eu tenho um abscesso, tive um abscesso, tive que drenar, essa mama vai ficar impossibilitada de amamentar? Não, ela só vai ficar impossibilitada da amamentação se a lesão for na área que esteja indicada aqui a pega, né? A pega ou a extração, enfim, tá? Então, nesses casos de abscesso, eu oriento ainda mais fortemente, tá? Um consultor tem que ter uma orientação de muito perto, né? Uma orientação muito personalizada para que se consiga passar por esse tropeço grande aí, por essa complicação, que pode ser bem grave, tá? Então, ainda mais indicado um consultor para te conduzir nesse processo, para passar todos os protocolos de ordenha, para ajustar pega, posição de novo, dependendo de onde seja essa lesão, tá? Então, a gente precisa que isso seja conduzido da melhor forma possível para que as coisas voltem, né, aos trilhos o mais rápido possível, tá? Outra questão é manter a livre demanda junto com a ordenha, tá? O bebê tem que mamar ali em livre demanda, não adianta negócio de fixar horário. Por quê? Você vai fixar horário, vai engurgitar de novo, tá? Outra questão, existe o protocolo do Power Pumping, que é muito, muito, muito eficaz, tá? É muito legal. Agora, infelizmente, a gente não tem uma alta adesão ao Power Pumping. Por quê? Porque é extremamente eficaz, mas não é fácil. É toda uma logística que a gente tem que ter muita disponibilidade, muita força de vontade para fazer e uma boa rede de apoio, coisa que muita gente não tem, né? Então, o que é que acontece? A gente passa o protocolo, mas aí tem que ter toda uma contrapartida por parte dessa família para que esse protocolo dê certo. Mas uma vez que você faça, né, pelo menos no período ali onde a gente está na situação mais complicada, mais delicada, a gente tem uma boa resposta. E é um protocolo extremamente também eficaz para quem tem a questão da baixa produção, né? Na baixa produção é preciso que se faça esses protocolos. Mulheres que fizeram cirurgia de redução de mama, mulher com hipoplasia mamária, mulher diabética que está com baixa produção, mulher que teve pré-eclâmpsia que também tem um fator de risco maior para baixa produção, né? Tudo isso a gente pode lançar mão desses protocolos, tá? Existem inúmeros protocolos, existe protocolo americano que faz com que você tenha uma boa resposta a todas esses fatores de risco aí e para reverter essa baixa produção e para diminuir a incidência de uso de fórmula, né, e de compostos lácteos aí nessa fase inicial em que o bebê tanto precisa, né, do fator biológico do nosso leite, tá? Então, o Power Pump ele trabalha com uma maior frequência, vamos dizer. É melhor você ordenhar 10 vezes por dia e retirar uma quantidade menor do que você ordenhar 5 vezes por dia e tirar um volume maior. Então, o Power Pump ele trabalha exatamente com a frequência. No Mãe Sem Dúvida, a gente tem todo o protocolo, todo destrinchado com bomba elétrica ou com bomba manual ou com ordenha manual, né? Com bomba simples e com bomba dupla, porque ele varia, né? Porque com a bomba dupla você consegue tirar as duas mamas ao mesmo tempo. E aí isso economiza tempo. É uma facilidade que a gente tem quando a gente tem bomba dupla, que dá para fazer o Power Pumping com mais facilidade, tá?
E, por último, eu queria falar sobre a ordenha na volta ao trabalho, né? Que é uma grande aliada, assim, de muitas mães. Foi uma grande aliada na minha volta ao trabalho. Eu queria falar com vocês porque muita gente deixa para fazer estoque muito em cima da volta ao trabalho. Muita gente deixa para se preparar muito em cima da volta ao trabalho, né? E não, a gente precisa começar esse preparo bem antes, né? Para voltar ao trabalho, a gente sabe que tem o fator emocional que pode interferir. A gente sabe que tem toda uma logística, né? Tem bebê que fica na creche, tem bebê que fica com babá, tem bebê que vai ficar com uma segunda, terceira pessoa da rede de apoio, enfim, né? Dependendo da logística, você vai adequar aí, certo? Só que, começando com antecedência, você vai ter tempo para estoque, você vai ter tempo para ver como é que tá essa sua ordenha, quanto é que você está ordenhando, aumentar essa quantidade de ordenha, né? Ver qual é o volume de leite que você vai precisar deixar, porque a gente nunca deixa, por exemplo, se eu vou passar, sei lá, 8 horas fora de casa, eu vou precisar, considerando um intervalo aí de 3 em 3 horas, eu precisaria deixar 3 mamadas, né? Mas eu não vou deixar só 3 mamadas, porque intercorrências acontecem. Vamos lá. Fui tirar o frasco da geladeira, derrubei no chão, quebrei. E aí, né? Eu sempre tenho que deixar um volume extra. E aí, o que é que você vai fazer? Você precisa começar, pelo menos um mês antes, tá? A fazer esse estoque. Primeiro, você vai calcular, vou passar quanto tempo fora, né? Tem algumas questões que você tem que pensar. Vou passar quanto tempo fora, né? Vou calcular quantas mamadas em média eu vou deixar para passar esse tempo fora e calcular o volume de cada mamada mais ou menos, tá? Olha como é que eu calculo esse volume. A gente considera aí para cada criança um volume de 25 a 30 ml por quilo de peso da criança. Então, vamos lá, meu bebê tem 8 quilos. Eu vou deixar 160, entre 160 e 200 ml para cada frasquinho lá que ele vai mamar, tá? Dependendo da pessoa que vai ficar com o bebê, eu oriento copo aberto. Eu prefiro, e a orientação é que se dê esse leite em copo aberto. Primeiro porque o bebê já vai aprender precocemente o uso de copo aberto, não vai ter problema com aquele negócio de copo de transição, de puxar canudo, de não puxar canudo, enfim. Tudo isso aí vai ser abreviado, né? E é o copo que ele vai tomar pro resto da vida. Então ele já aprende. A gente menospreza muito a capacidade dos nossos bebês, né? Na verdade, eles são muito mais espertos e inteligentes do que a gente imagina, né? A gente tende a menosprezar muito. O fato do bebê nascer e a gente achar que lá na frente ele não vai lembrar das coisas faz com que a gente menospreze muito os bebês, né? Quando, na verdade, a gente sabe que não é dessa forma, né? Isso é cientificamente comprovado e a gente precisa contar que o bebê ele tem capacidade sim, ele aprende muito rápido, tá? Então, o copinho aberto é a orientação, mas é a decisão de cada família, a decisão de cada mãe, a rotina, a estrutura que você vai ter, a pessoa que vai ficar, a capacidade dessa pessoa, enfim, né? Existem algumas variáveis aí que eu não posso responder por vocês, que vocês vão ter que adequar a realidade e a rotina de vocês, né? E aí o que é que acontece? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente volta àquela questão de que a gente ainda engatinha na questão da ordenha, da armazenagem, né? A gente só tem no Brasil um protocolo que fala sobre ordenha. Eu estava esperando que vocês me perguntassem, mas ninguém me perguntou. E aí eu vou falar. Como é que você está dizendo que eu tenho que ordenhar um mês antes, né? Que eu tenho que estocar leite um mês antes, se o Ministério da Saúde diz que o leite só pode passar no máximo 15 dias no congelador, né? E 12 horas na geladeira. Pois é. Só que, qual é o pulo do gato aí? Esse protocolo, realmente, o Ministério da Saúde diz, tem que passar 15 dias de congelador e 12 horas na geladeira e depois disso não serve.
Mas por que não serve? Porque o Ministério da Saúde, ele faz política pública. E aí ele considera que esse estoque de 15 dias é para o leite que vai ser doado, tá? Para o banco de leite. E aí, realmente, para a doação, só vai valer 15 dias. Mas para o seu bebê consumir, se o leite está congelado, sua geladeira está bem, está mantendo temperatura, se o leite está lá bonitinho, esperando para o seu bebê, sem sombra de dúvida, você tem aí um mês com segurança, sem nenhum risco para o seu bebê. Pode congelar, pode deixar. E outra coisa, além de ter segurança, porque existem vários outros protocolos no mundo afora, a gente sabe, eu fiz isso, assim, hoje em dia eu não tenho mais estoque, porque eu parei de ordenhar, meu filho hoje mama, mas mama pouco, né, ele está em processo aí de desmame natural, vamos dizer assim, cada vez ele vai mamando menos, mas hoje em dia eu não tenho mais essa necessidade de fazer o estoque. Mas quando eu fazia estoque, quando eu ordenhava, eu ordenhei até 1 ano e meio, mais ou menos, né? E aí, o leite está congelado, seu congelador está mantendo a temperatura, certo? Significa que isso está -2, 0. Então, se sua geladeira é uma geladeira que não está perdendo temperatura, que não está perdendo eficácia, vamos dizer assim, é uma geladeira que está apta a congelar, tá? Um refrigerador. Ou se você tem um freezer, melhor ainda, tá? Sim, no hospital pasteuriza, mas eu tô falando que esse protocolo é antes de chegar na pasteurização, tá? E aí, quando você doa, tem esse benefício. Por quê? Porque uma parte do que você produz e doa, eles pasteurizam e devolvem para você. Você doa uma parte e eles devolvem uma outra parte pasteurizada. E aí o pasteurizado você pode ficar tranquilamente 6 meses com ele no congelador, né? Então é uma outra alternativa também que existe, é você doar uma parte e pegar a outra parte pasteurizada pela maternidade, né? E ficar com esse leite tranquila por mais tempo, né? E aí, quando congela, perde os anticorpos, certo? Tudo nessa vida, tudo que tem valor biológico, quando você congela, quando sai do modo in natura, vamos dizer assim, ele vai perder alguns nutrientes, né? E aí, o que é que acontece? Só que aí a gente tem que ver. Veja, você prefere alimentar o seu filho com o seu leite, que está lá congelado, que perdeu uma parte do valor nutricional, ou você prefere alimentar o seu filho com a fórmula que está lá na prateleira da farmácia ou do supermercado há 1 ano lá, há 8 meses lá, há 6 meses lá? Então, se a gente parar para fazer o raciocínio lógico da coisa, não tem porquê achar que congelar vai inutilizar, porque não inutiliza, tá? Realmente, tem uma redução de valor biológico, como tudo, uma cenoura, tudo que você congela tem redução, né? E o leite materno não é diferente. Mas entre o leite materno e a fórmula, não tem comparação, né? Não dá para comparar. Deixa eu voltar para cá. Depois, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar, tá já terminando, e aí eu volto e vejo todos os comentários, tá certo? Ok? Bora lá. E aí existem, nos países desenvolvidos, países de primeiro mundo, existem protocolos que você vai passar muito mais tempo com esse leite na geladeira, tá? Outra coisa, nos países desenvolvidos isso é rotina, tá? Lá ninguém tem 6 meses de licença maternidade, tem que voltar logo ao trabalho, a vida é muito mais corrida, a rede de apoio é mais restrita, então as mulheres, elas ordenham e elas estocam esse leite materno em quantidades assim, vamos dizer, industriais. Tem gente que tem freezer só para fazer isso, só para colocar leite materno estocado, né? A facilidade tecnológica lá de bombas de alta tecnologia, do acesso a essa tecnologia das bombas é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito mais acessível. Tá? Então, aqui no Brasil ainda existem muitas barreiras em relação a isso, tá? Mas realmente a gente precisa entender mais do assunto, a gente precisa dar esse passo à frente. Porque se a gente continua nessa inércia,
né? De não entender. A gente tem uma média de aleitamento materno exclusivo no Brasil de 54 dias, minha gente. Isso é muito pouco. É muito pouco, tá? E olhe que a gente tinha, né? Infelizmente, hoje não tem mais nada de política pública, de incentivo ao aleitamento materno. A gente tem mais nada. Assim, o Ministério da Saúde hoje vem sofrendo um desmonte nunca antes visto, né? Por todas as questões que todo mundo já sabe, eu não vou entrar em mérito aqui, mas antigamente a gente tinha uma boa política pública e isso vem decaindo cada dia mais, infelizmente, e isso se reflete diretamente nas taxas de aleitamento materno exclusivo que a gente tem no país. Hoje em dia, a gente tem pouco mais de um mês de taxa de aleitamento materno exclusivo. Isso é muito triste, porque isso vai refletir na saúde dos nossos filhos lá na frente, né? Então, por essas e outras que a gente precisa falar muito nesse assunto e a gente precisa usar a mão de todos esses artifícios para que a gente consiga manter, né, essa alimentação com leite humano, né, e consiga não entrar tão cedo nessa alimentação artificial, tá? Então, bora lá, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Outra coisa, em relação à volta ao trabalho, só outra dica, vocês têm que ver se no trabalho de vocês tem como vocês ordenharem, porque é extremamente importante para manter essa produção, tá? Porque com 3 meses, que é 3, 4 meses, muita gente volta a trabalhar, né? Infelizmente, nem todo mundo é servidor público e nem todo estado tem a lei que garante os 6 meses de afastamento, né? Para a licença maternidade. Então, o que é que acontece? Nesse período, é justamente o período em que o corpo da gente está fazendo um processo fisiológico de ajuste de demanda. Com 3 meses, ele faz um balanço geral e diz, pronto, agora eu vou ajustar a produção dessa mulher ao que esse bebê está mamando hoje, tá? Então, é por isso que muita mulher diz, eu amamentei até 3 meses, com 3 meses meu leite secou, né? E aí, por que essa produção baixa? Porque quando a gente vai fazer os porquês, quando a gente vai ver os porquês, o que é que acontece? Por que está com baixa produção? Tem bico, tem mamadeira, tem chupeta, né? Por que colocou? Por quê? Porque vai aparecer um bocado de coisa aí que, em conjunto, contribuiu para que esse ajuste de demanda fizesse essa produção cair muito, tá? E aí, acontece realmente por baixa produção, por introdução de outros artifícios, tá? Cada sucção que o bebê faz num bico que não é o mamilo é ml de leite que está deixando de sair daquela mama e, consequentemente, leite que está deixando de ser produzido, tá? Então, esse é o entendimento, esse é o fundamento da amamentação. Quanto mais sair, mais vai ser produzido. Quanto menos sair, menos vai ser produzido. E por que está saindo menos? Esse bebê está tendo outras formas de sucção não nutritiva em outros locais, né? Por quê? Não, Valéria, mas ele pega o meu peito, mas ele não está mamando para comer, ele está só chupetando o meu peito. Que, inclusive, eu odeio esse termo de chupetar peito, tá? Bebê não chupeta. Vocês que inventaram isso com a história da chupeta, tá? Então, o bebê não chupeta, o bebê está fazendo aquilo ali no peito, o que a gente chama de sucção não nutritiva. Aquilo ali é extremamente necessário para manter essa produção, porque ele está ali fazendo a sucção não nutritiva e dizendo àquela mama, minha filha pode produzir mais leite porque eu estou aqui, tá? Então, a partir do momento que esse bebê passa a fazer essa sucção não nutritiva na chupeta, tá? Dependendo da produção que você tem, você vai ter uma queda de produção quando o seu corpo fizer o ajuste de demanda, tá? Então, não é... Pois é, bebê mama a chupeta, perfeito, não chupeta o peito. Exatamente, tá? É diferente, o bebê mama na chupeta, ele confunde a chupeta com o seu peito. E aí pode ser que ele confunda, né? De uma forma que depois ele não vai querer o seu peito, porque na chupeta ele não faz esforço, no seu peito ele tem que fazer o esforço para mamar, para o leite sair, né? A gente sempre vai trabalhar com a nossa zona de conforto. O nosso corpo, ele sempre vai querer estar no descanso, né? A gente sempre tem que estar lutando contra isso. Com o bebê não é diferente.
Se eu coloco um bico de mamadeira, principalmente muita gente nem sabe que bico de mamadeira existem as frações, né? Tem bico por idade para colocar, tipo, tem bico de recém-nascido que sai uma gotinha ou outra de leite, o bico de 6 meses para frente já sai mais leite. Tem gente que bota bico lá quer nem saber, é 3x4. E aí o bebê bota o bico, a boca lá no bico da mamadeira, desce um jato de leite para ele de uma vez sem ele fazer nenhum esforço. Vocês iam preferir o quê? Fazer esforço para comer ou comer sem esforço no canudinho? Claro que a gente vai preferir o canudinho. Então é por isso que acontece confusão de bico. É por isso que eu recebo mãe no consultório chorando, porque eu sei, você me avisou e aconteceu justamente o que você me avisou. Ela não quer mais o meu peito, ela tá empurrando o meu peito, ela briga com o meu peito, eu tô me sentindo culpada, eu tô muito triste. E aí eu vou consolar, eu vou, sabe, tentar contornar a situação. Mas acontece, assim, é só porque, assim, às vezes a gente acha que não acontece com a gente, ou que é mito, ou que, sabe, a gente vai dar conta do recado. Não é fácil, amamentar não é instinto, e a gente tem que entender isso, que ou a gente aprende a amamentar, se prepara para o processo, ou junto com a rede de apoio, porque a gente sozinha não faz nada em relação à amamentação, prepara a infraestrutura, prepara a rede de apoio, ou a probabilidade de desmame precoce é bem alta, tá? Mesmo com bomba, mesmo com esses apetrechos que a gente tem para facilitar a vida. Vamos lá. Banana, banana, banana. Sim, eu tava falando, eu fujo do assunto. Eu começo a conversar com vocês e fico olhando aqui nos comentários. Aí vou me empolgando. O que é que acontece? Ver a logística de ordenhar no trabalho. Quando eu fui voltar a trabalhar, a primeira coisa que eu pedi pro meu marido fazer foi para preparar uma placa. Não perturbe mãe ordenhando. E aí ele fez uma plaquinha, eu levei pro trabalho. Aí eu botei sabe aqueles ganchinhos da 3M que é de fita dupla face que cola? Colei um ganchinho na minha porta da minha sala. E aí, quando eu almoçava, eu terminava de almoçar, eu botava a plaquinha lá na minha porta, trancava de chave e ia-me embora ordenhar. Todo mundo já sabia, todo mundo ficava tirando onda comigo. E aí, pronto. Eu ordenhava nesse momento. Então, é ideal que se ordene de todo jeito. Valéria, mas eu não tenho bomba. Faz ordenha manual. Valéria, mas minha bomba é manual. Faz. Tem que tirar. Por quê? A gente volta para o fundamento principal. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais sai, mais produz. Então, Valéria, mas eu só tenho o banheiro. Não tenho nenhum lugar no meu trabalho, eu só tenho o banheiro. Então, você vai ordenhar e vai jogar fora, tá? Porque entre ordenhar e jogar fora e não ordenhar, é melhor que você ordene e jogue fora. Porque o corpo não vai saber se você jogou fora ou se o bebê mamou. O corpo vai saber que o leite está saindo, então ele vai entender que vai produzir mais, tá? Então, o ideal e imprescindível para manter produção na volta ao trabalho é a ordenha no local de trabalho, tá certo? Então, com isso, eu vou fechar, porque eu já passei, já esgotei todos os tempos possíveis. Deixa só eu dar uma passada rápida aqui nesses comentários de vocês. Tenho 2 filhas e não consegui amamentar. Estou gestando 33 semanas e louca para conseguir amamentar minha bebê. Estuda, nega. Estuda muito que você consegue. Estou com um bebê de 3 dias hoje, porém ela não pega meu bico. Estou dando com bico de silicone. Pode gerar confusão de bicos? Pode, mas o de silicone também. Voltei. A gente pode fazer o silicone por alguns dias e ir fazendo o desmame. Só que eu te oriento fortemente a chamar alguém especializado para te ajudar, tá certo? Essa dificuldade do início, ela existe, tá? Mesmo quando a gente tem conhecimento, podem acontecer algumas situações especiais. E aí é imprescindível que a gente tenha um consultor para avaliar a situação, ver se tem indicação desse bico de silicone e fazer o desmame no momento certo, para que não se faça confusão de bico, tá? Bomba elétrica ou manual, eu já respondi. Quanto tempo dura após já dura? Em média, 1 semana, 10 dias. Como vamos saber a temperatura do congelador? Aí se você quiser, você compra um termômetro de geladeira e bota. Tem geladeira que já é... Aqui eu já respondi.
Estudando, Babi arrasando na amamentação. Adoro Miglis. A nutricionista da minha filha disse que a partir de 9 meses não tem mais necessidade de ordenhar. Fiz isso quando voltei ao trabalho, quando ela tinha 10 meses, seguimos já em 20 meses de amamentação. Pois é, mas eu senti a necessidade de ordenhar porque existem casos e casos. Isso não é uma regra, tá? Porque eu, por exemplo, tive hiperlactação. Ou eu ordenhava no trabalho ou minha mama engurgitava. Então, dependendo da produção que você mantenha aos 9 meses, você precisa ordenhar. Porque você vai ficar com a mama engurgitada, toda empedrada, com dor. Não. Então, assim, existem casos e casos. Você tem que avaliar pontualmente a necessidade. E você vai sentir a hora e o tempo de parar. O seu bebê, a demanda do seu bebê vai lhe dizer isso, tá? Então, a hora de parar, eu não gosto dessa história que tem que parar com tal idade. Eu não acho assim. Eu acho que a gente tem que avaliar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Cada pessoa tem uma rotina, né? Tem uma estrutura de suporte. E aí vai variar conforme esses fatores, tá certo? O melhor lugar para guardar é em pote de vidro e aqueles saquinhos que vêm para... eu prefiro vidro, sempre vidro para mim, sempre vidro. Eu fiz campanha de estoque de vidro de Nescafé, de vidro de café solúvel. Aí você tira aquela tampinha de papel que fica dentro da tampa plástica e usa o vidro com a tampa toda plástica. Sem dúvida, o leite materno é o melhor, só para tirar essa dúvida. A empresa que minha irmã trabalha deu 6 meses de licença. Amém, amém. Graças a Deus, hoje em dia, cada vez mais as empresas estão se conscientizando, apesar da falta de política pública no assunto. Amei, eu deixo o Benjamin no peito e dou uma conta para as pitaqueiras pagarem. Manda os boletos tudo para pagar. Manda os boletos tudo. Isso, não tive hiperlactação. Eu fazia ordenha de alívio lá, mas a produção se ajustou logo. Maravilha. Então tá, minha gente, vou-me embora. Beijo, 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 beijo. Quinta-feira eu volto. Passei todos os limites possíveis e aceitáveis para ficar aqui com vocês. Tenho que ir embora, vou resolver minhas coisas, tá bom? Vou abrir caixinha, acho que acabou, caixinha de ontem. Eu vou abrir mais lá, viu? E o que vier de lactação aí, eu não sei se essa live vai ficar salva, viu? Porque teve muitos altos e baixos aí. A conexão hoje não tá nada boa, não tá querendo me ajudar. E aí eu caí algumas vezes. E eu não sei como é que funciona. Eu não sei se vai ficando salvo. Eu vou dar uma olhada aqui como é que tá a situação. E vou ver o que é que eu posso fazer. Mas eu não garanto não de deixar salvo, tá? Então quem viu, viu. Quem não viu, eu não sei se vai conseguir ver de novo, tá? Beijo, beijo, beijo. Até quinta, se Deus quiser. Obrigada pela participação de todo mundo.